Olá! Seja bem-vindo ao vídeo manual do Sistema de Limpeza Vivenzo. Você acaba de adquirir um produto que vai proporcionar muito mais qualidade de vida para você e quem estiver ao seu redor. Respire novos ares, tenha mais saúde respiratória, livrando-se dos ácaros, bactérias, germes, fungos, do pó e da poluição. Faça uma limpeza mais profunda, higienize os lugares onde você vive e desfrute de outras funcionalidades que vão facilitar o seu dia a dia, trazendo muito mais praticidade. A Proaqua parabeniza você pela sua escolha. Obrigada pela sua confiança em nossos produtos. E falo em confiança porque você acaba de obter o Vivenzo, um sistema de limpeza de alta tecnologia alemã, vendido em mais de 45 países, atuando no mercado desde 2001. Neste vídeo, traremos instruções para que você possa usufruir os benefícios do Vivenzo da melhor forma, aprendendo como manusear corretamente todos os acessórios e a fazer as devidas manutenções. Apresentamos este vídeo também em módulos, para que possam ser assistidos separadamente caso fique alguma dúvida. Conheça agora o aparelho base, os acessórios padrão e a preparação para a utilização do Vivenzo. Acompanhe. Aparelho base Vivenzo. O aparelho base Vivenzo é dividido em 3 partes principais: cabeça do motor, depósito de água e suporte com rodas. A cabeça do motor possui uma alça para transporte e um cabo de 7 metros para alimentação de energia elétrica. No painel frontal, encontra-se o controle de velocidade do motor com 3 funções: Air para purificação do ar, Clean para limpeza a seco e Wet para limpeza úmida, com potências de 300 a 1000 watts. Encontra-se também um interruptor liga-desliga, a tomada para acessórios elétricos e a tampa da entrada de ar. Nas laterais ficam as abas de fecho que unem a cabeça do motor ao reservatório de água. Na parte traseira encontram-se a grelha e a saída de ar. Abaixo está o separador de partículas. Este é o depósito de água com alça. E esta é a entrada de ar onde a mangueira é conectada. E o último componente é o suporte com rodas e encaixe para acessórios. Preparação. Para a utilização do seu Vivenzo, alguns procedimentos devem ser observados e realizados cuidadosamente. Tire o aparelho e os acessórios da caixa com cuidado. Retire a cabeça do motor, soltando as abas de fecho laterais, puxando-as para baixo delicadamente. Coloque a cabeça do motor no chão, acomodando-o desta forma. Retire a alça com o auxílio das mãos. Retire o depósito de água flexionando esta peça frontal. Leve-o até a torneira e encha-o de água potável, sem a necessidade de ser aquecida, até o nível da ponta da entrada de ar. É importante destacar que a quantidade de água indicada deve ser rigorosamente seguida para que se tenha um melhor desempenho. São aproximadamente 3 litros de água ou até chegar neste nível. Encaixe lentamente o reservatório no suporte para que não caia água no chão, posicionando primeiramente a parte traseira e depois a frontal. Pegue a cabeça do motor e verifique se o separador está fixado de maneira apropriada. Coloque acima do reservatório nesta posição. Para fechar as abas de fecho laterais, leve-as para baixo, depois para cima desta forma, fechando até ouvir o barulho de encaixe das travas. Neste momento, certifique-se de que os 2 lados estejam realmente fechados. Caso contrário, o aparelho não vai funcionar por medida de segurança. Retire o cabo da parte superior e, antes de ligar o plugue na tomada, certifique se a tensão elétrica é compatível com a indicada no produto, para que não cause danos ao aparelho ou a quem o manuseia. Retire a tampa e a coloque acima da saída de ar.
Encaixe a mangueira no coletor de aspiração. Conecte a ponta da mangueira ao tubo telescópico. Para aumentá-lo, basta segurar esta peça e puxe-o até o comprimento desejado, conforme as flechas. Para recolher o tubo, apenas puxe-o para dentro. Manuseie o tubo de forma que sua coluna vertebral fique ereta, mantendo uma postura saudável, evitando dores ou problemas posteriormente. Agora sim, o seu aparelho Vivenzo está pronto para o uso. Acompanhe agora as funções básicas do seu aparelho e veja como a sua vida pode ficar ainda melhor. Acessórios padrão. Mangueira de aspiração úmida e seca com regulador de ar, com 2,5 metros de comprimento. Gira 360 graus para não se enrolar durante o manuseio. A mangueira tem formato cônico. Tubo telescópico regulável em aço inoxidável de fácil manuseio. E os acessórios que acompanham são: escova de pelos naturais, escova para pó, bocal para aspiração localizada e chave com escova. Suporte para acessórios. Para guardar e transportar os acessórios do Vivenzo, você pode usar este suporte que se encaixa na parte traseira. Com os acessórios junto ao aparelho durante a limpeza, fica tudo muito mais prático. Com este suporte, você tem todas as ferramentas que precisa ao seu alcance. Adaptador para ralos. Este é o adaptador para ralos, aliado com a função sopro do seu Vivenzo, permite a desobstrução de escoamentos e ralos. Para usá-lo, coloque a mangueira na parte traseira, na saída de ar. Gire o botão na posição wet. Em seguida, coloque o adaptador na palma da mão e encaixe-o no pegador da mangueira. Ligue o aparelho. Solte um pouco de água no ralo e pressione ar e água com movimentos para desentupir. Logo o ralo estará desobstruído. Em algumas cubas mais antigas, você deve fechar o respiro durante o processo. Bocal transparente. Este pequeno acessório é eficaz em superfícies macias e resistente a arranhões. Permite aspiração em superfícies planas de difícil acesso com a facilidade de manuseio necessária. A escova pode ser usada com a cerda voltada para cima ou para baixo. Basta tirá-la e encaixá-la ao contrário. Pode-se também usá-lo sem a escova. Ainda pode ser usada delicadamente para limpar cortina, carpete, com aspiração a seco ou úmida. Use a função Clean para esta funcionalidade. Encaixe a peça no tubo telescópico ou no pegador. O bocal transparente pode ser lavado. Bocal de sopro e aspiração com tubo flexível. Este acessório multifuncional é apropriado para encher balões, piscinas infláveis ou similares. Para usá-lo, coloque a mangueira na saída de ar. Encaixe o bocal no pegador. Encaixe-o no objeto. Gire o controle de velocidade na posição wet e ligue o aparelho. Encha de ar até o limite, tampe ou amarre o objeto e desligue o aparelho. Também pode ser usado para aspirar teclados de computador, por exemplo. Para isso, conecte a mangueira na entrada de ar. Na posição Clean, ligue o aparelho. E o tubo flexível é ideal para limpar cantos de difícil acesso, como esquadrias de janelas, atrás de cortinas, cantos de paredes, enfim, todos os lugares que achar necessário fazer uma limpeza. Encaixe a mangueira na entrada de ar, gire o botão na posição Clean e ligue. Encaixe o tubo flexível no tubo telescópico, regulando para acessar os lugares mais altos ou no pegador. Limpeza com acessórios padrão. Escova de pelos naturais. A escova de cerdas naturais é especialmente indicada para uma limpeza cuidadosa e eficaz de todos os pisos frios e também de carpetes e tapetes.
Por possuir cerdas macias e giro do eixo deste acessório, pode-se limpar superfícies de difícil acesso, como móveis altos ou paredes com grafiato, por exemplo. Conecte a escova ao tubo telescópico. Ligue o botão até a posição clean e ligue o aparelho. Passe onde desejar. Após o uso, limpe-o aspirando com o pegador. Bocal para aspiração localizada. Para facilitar a limpeza em lugares estreitos e de difícil acesso, utilize o bocal para aspiração localizada. Basta acoplar o bocal no tubo telescópico, girar o botão do controle de velocidade até clean e ligar o interruptor. Escova para pó. A escova para pó com cerdas naturais é adequada para a limpeza de plantas, quadros, aparelhos eletroeletrônicos, teclados de computador, móveis, persianas, paredes ou portas. Encaixe-o direto no pegador ou no tubo telescópico e, se necessário, abra a regulação de ar para possibilitar uma aspiração mais cuidadosa. Mas atenção, deve ser passada sem usar muita força para evitar que danifique o objeto a ser limpo. Para limpar a escova após o uso, aspire com o próprio pegador. Respirar um ar puro já é muito bom, mas se ainda for perfumado, é muito melhor, não é? Então conheça agora as essências aromáticas que vão deixar o ambiente que você vive muito mais agradável usando o seu Vivenzo. Essências aromáticas Vivenzo. As essências aromáticas exclusivas da Proaqua restauram o equilíbrio e vibram harmonia para o ambiente. Agem no bem-estar físico e emocional, levantando o ânimo, trazendo serenidade e proporcionando boas noites de sono. Refrescam e auxiliam na prevenção de doenças respiratórias. Bastam algumas gotas de essência junto à água do reservatório do sistema de limpeza Vivenzo para deixar o ambiente perfumado e agradável. Você conheceu os acessórios padrão que acompanham o seu aparelho base Vivenzo, que vão te auxiliar e facilitar na limpeza diária. Agora vamos ver como se faz a manutenção após cada uso do aparelho para que possa prolongar o seu uso por décadas. Preste atenção! Cuidados com a manutenção. Inspecione sempre as mangueiras, tubos e acessórios para retirar objetos que possam obstruir a passagem de ar, pois prejudicam a eficiência do seu aparelho. Conecte a mangueira na parte traseira, ligue o aparelho e verifique. Se a água estiver muito suja durante o uso, deve-se trocá-la e depois retornar a usar o aparelho. Deve-se lavar a mangueira se achar necessário, se estiver muito suja ou sugar líquidos. Para fazer a limpeza, basta sugar um pouco de água limpa. Para secar, coloque a ponta da mangueira na saída de ar. Gire o botão até wet. Ligue e deixe o aparelho funcionar por alguns instantes. Siga as instruções de manutenção após cada uso do aparelho. Para desmontar e limpar seu Vivenzo, proceda da seguinte forma. Retire o cabo da tomada. Retire a mangueira apertando os botões. Solte as abas de fecho laterais. Segure firme a alça superior. Coloque a cabeça do motor no chão nesta posição para evitar que molhe o chão. Retire o depósito de água cuidadosamente acionando a peça frontal. Jogue a água suja no vaso sanitário. Lave o depósito de água e, em seguida, seque-o com um pano limpo e macio. Em seguida, passe um pano úmido na cabeça do motor para retirar a sujeira. Retire o separador de partículas usando a chave que acompanha o produto. Mantenha fixa e gire o separador para desapertar. Retire-o e lave com a escova acoplada à chave. Seque, encaixe neste entalhe guia do separador, coloque a porca girando o sentido horário.
Agora encaixe a chave e gire o separador sentido anti-horário e aperte a porca sem fazer muita força. É muito importante destacar que o aparelho não deve ser usado sem que o separador de partículas esteja devidamente conectado, evitando assim que danifique o aparelho. Coloque o depósito de água no suporte. Encaixe a cabeça do motor sem fixar as abas laterais, deixando um espaço pequeno para que se possa secar naturalmente. É importante lembrar: nunca guarde o sistema de limpeza com água ou molhado. Guarde o cabo na parte superior, enrolando no sentido anti-horário. Coloque o suporte e os acessórios na parte traseira e estará pronto para guardá-lo. O Vivenzo possui muitas outras funções que vão auxiliá-lo em outras tarefas domésticas. Vamos ver como operar cada funcionalidade. Outras funções. Função de sopro. Para usar a função sopro, você deve abrir a grelha da parte traseira e conectar a mangueira. Ligue o aparelho e injete ar onde for necessário. Pode-se utilizá-lo, por exemplo, para encher um colchão de ar. Para isso, abra a válvula do colchão, gire o botão até o wet, ligue o aparelho e injete ar no orifício. Depois feche a válvula para que o ar não escape. Aspiração no vácuo. Para aspirar no vácuo, você deve colocar os objetos a serem limpos, como almofadas, edredons, bichos de pelúcia ou o que desejar no saco plástico. Coloque a mangueira na entrada de ar. Encaixe a escova para pó dentro do saco. Gire o botão até o wet, ligue o interruptor e aspire completamente o ar. Agora, sem desligar o aparelho, coloque a mangueira na entrada de ar. Sopre ar fresco para dentro e tudo volta a cheirar como recém-lavado. Se quiser deixar os objetos no saco a vácuo para guardá-los, basta puxar o ar utilizando o mesmo procedimento. Mas atenção! Ao aspirar no vácuo, o Vivenzo não pode ser desligado para que não entre água do reservatório na embalagem. Aspiração úmida. Se você derrubou um líquido no chão, por exemplo, ou está limpando alguma área usando água, você pode aspirá-lo usando o seu Vivenzo. Para isso, deixe o depósito de água vazio. E atenção, somente use seu Vivenzo sem água para sugar líquidos. Para outras funções do aparelho, encher o reservatório é indispensável. Gire o botão até o wet, ligue e aspire o líquido com o pegador. Importante, não aspire água com a escova elétrica e nem com a mangueira elétrica. Purificação do ar. Utilize o procedimento padrão de encaixes descritos na preparação. Para purificar o ar, coloque o Vivenzo sem mangueira no local desejado. Gire o controle de velocidade até a posição Air. Em seguida, aperte o interruptor para ligá-lo. Para um ambiente de 25 metros quadrados, por exemplo, deixe-o funcionar por aproximadamente 10 minutos. Se o ambiente estiver fechado, o ar permanecerá purificado por várias horas. As partículas de pó, os odores indesejados e ácaros, bactérias, germes e fungos aspirados se misturam à água do reservatório e o ar recém-purificado sai pela parte traseira. Para deixar o ambiente ainda mais agradável, pode-se colocar junto à água algumas gotas de essência sempre à base de óleo. Outras essências não são recomendadas. Também podem ser usados elementos naturais, como folhas de eucalipto, ervas naturais, chás ou cascas de frutas cítricas, como limão, laranja ou tangerina. Pode-se utilizar um higienizador de ar fornecido pela empresa Proaqua para retirar odores como mofo, fritura ou tabaco. Vivenzo, para uma vida saudável.